Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmati Murti Veda Vibhagine Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om Namastê. Agora eu vou compartilhar com vocês, se vocês tiverem alguma coisa para comentar ou perguntar, que é uma outra pessoa me contatou e é uma pessoa que ele me escreveu dizendo assim, eu não tenho muito conhecimento sobre os Vedas e Vedantas, mas eu tive uma experiência que eu acho que tenha sido Samadhi, na qual foi algo maravilhoso, que só aconteceu uma vez. Eu tive a sensação de plenitude e não tinha mais necessidade de nada. Eu sentia completo, pleno, né? Era um êxtase profundo. Então, uma dessas epifanias, que é muito comum, né? Ele chamou de Samadhi, é uma epifania na qual o indivíduo se sente unificado a tudo. Eu sou pleno, existe somente nós, existe somente este ser, ou esse Deus, né? E eu não tenho necessidade de nada, então eu estou satisfeito. E é um êxtase profundo, é uma satisfação profunda, sim, porque quando você reconhece que você é pleno, você se sente completo, satisfeito. É o Ananda, né? A plenitude. Aí ele pergunta, isso é induzido pelo nosso guru ou é algo que é induzido e obtido por nós mesmos, né? Aí ele diz, depois dessa experiência, a minha vida mudou muito e eu despertei para a realidade, tá? Então, isso foi, eu penso que ele tenha lido aquela postagem minha. Então, eu perguntei para ele, ok, bom ouvir de você, e que guru é esse? O nosso guru que você disse? Que guru é esse? Eu já sabia que ele queria dizer Sadguru ou guru interior, né? Mas eu queria que ele confirmasse. Ele falou, é o guru interior. Aí eu falei, você despertou para a realidade? Qual é a realidade? Que realidade? O que é a realidade? Né? Então, eu apresentei duas perguntas para saber melhor o nível dele, né? Onde ele se encontra. Então, ele disse que é o guru interior, e depois ele explicou mais ou menos como foi essa epifania, tá? Mas fundamentalmente teve uma visão maravilhosa, né? Eu esqueci qual era a visão. Vocês querem ouvir um minutinho? São 2 minutos. É muito relevante isso porque se conecta com o texto de hoje. Boa tarde, professor. Escrevendo assim, eu não sei como é que se diz, definir. Há muitos anos eu tive um processo que eu acredito que seja o Samadhi. Como eu não tinha muito conhecimento na época, eu procurei leituras, tudo, e não consegui definir. Agora que eu estou um pouco mais velho, que eu adquiri a sabedoria da idade, né? Eu entendi que se tratava disso. Mas eu entendi o motivo por que aconteceu isso comigo. Se foi alguma coisa da natureza divina que quis, ou se eu mesmo, inconsciente, eu interior. O processo foi o seguinte: eu estava dormindo, né? De repente eu vi uma carruagem como se fosse de Pavarti, uma deusa hindu. Aí uma voz na minha cabeça disse que eu ia usar 100% do meu cérebro. Aí nisso, o meu corpo físico, ele estava num êxtase, num profundo prazer de ser. E
eu me senti ligado com tudo. Nada estava fora. Tudo, a ligação era total com tudo. E nisso, eu não precisava adquirir conhecimento nenhum. Porque tudo já vinha na cabeça, eu não precisava de conhecimento. Eu sentia uma morosidade por tudo. Uma morosidade. Aí no final, quando estava acabando o processo, a voz só falou o seguinte: eu encontrar a verdadeira felicidade seria através do samadhi. Eu dedicar pela respiração, pela gratidão e meditar. É isso. Eu tenho uma experiência, uma epifania daquelas mais bonitas, gostosas, maravilhosas, êxtase, se sentir unido a tudo, né? Aquela sensação de unidade com tudo, integração com tudo. Mas, no final, ele recebeu essa mensagem, né, na voz dele, na mente dele. Primeiro, na mente dele apareceu uma voz dizendo: agora eu vou te dar um vislumbre, né, que vai utilizar a sua mente, né, o seu cérebro mais inteiramente, né? Ele vai pensar realmente, ele vai se expandir por um momento para ter uma visão que é muito semelhante a Visvarupa, né, Darshana, que nós estamos vendo no capítulo 11. Ele teve uma visão de integração, de unidade e uma sensação de amor que é muito comumente descrita por pessoas que têm experiência, que deixam o corpo e voltam também. Então, depois daquela experiência, depois dele ter ouvido aquela voz, uma outra voz no final falou assim: você vai obter a libertação através da respiração, através da respiração, uma coisa, e meditação, tá? Então, ele fala no final que aquilo ali foi simplesmente um vislumbre e que agora o trabalho dele... Na cabeça, eu não sei o conhecimento. Eu sentia uma morosidade por tudo. Uma morosidade. Aí no final, quando estava acabando o processo, a voz só falou o seguinte: eu encontrar a verdadeira felicidade seria através do samadhi. Eu dedicar pela respiração, pela gratidão. E meditar. Então é isso. Boa tarde. Então, que ele, no final dessa experiência, ele falou: para você encontrar a real felicidade, isso é possível através do samadhi, tá? Então, o samadhi você obtém como? Através de muita meditação e pranayama, porque falava respiração, são tecnologias de respiração, né? E através da devoção, que é a gratidão, o relacionamento com Deus, e meditação, foram as três coisas, né? Gratidão, meditação e pranayama, né? Então, no final daquela epifania, ficou claro que, assim, olha, eu te dei uma visão, eu te dei essa possibilidade dessa experiência mística, né? E agora, para você obter isso realmente, de modo que seja estabelecido definitivamente como uma felicidade constante, uma satisfação constante, você precisa mais sadhana, você precisa de obter isso através da busca pelo samadhi, através das respirações, das técnicas de respirações, e através de uma atitude de gratidão e devoção a Deus. Tá? Eu achei interessante porque ontem eu pude ver que o tema da aula é mais ou menos isso mesmo, né? E depois eu perguntei para ele o que é esta realidade que você encontrou. Aí ele foi descrevendo, dizendo assim: não, é uma realidade de perceber, né? Perceber mais claramente as coisas, perceber, em suma, né? Ele simplesmente apresentou a realidade como uma percepção mais clara de Mithya. Então, a realidade que ele apresentou, que é a realidade que quase todo mundo acredita seja realidade nesses círculos espirituais que mexem com esta realidade física material, ou realidades sutis, ou extrasensoriais, é sempre dualidade, é sempre a dualidade experienciador, experienciado, conhecedor, conhecido. E aqui eu perguntei qual é a realidade. Não, a realidade é eu perceber que as coisas não são realmente daquele modo, né?
compreender melhor o meu processo, o processo dos outros. Ele foi descrevendo a percepção nova que ele tem a respeito do mundo Mithya, tá? Então, como eu costumo dizer, a transformação do complexo corpo, mente e sentidos é possível através do autoconhecimento, que não é uma experiência mística, estática, né, extasiante, né, transcendental. Nessas epifanias, às vezes, as experiências são extremas, né? Então, o gozo é extremo, tudo é extremo, mas depois a pessoa perde tudo aquilo, aí diz, agora você tem que fazer samadhi. Ele disse que nunca conseguiu repetir isso, foi só uma vez que aconteceu, tá? Então, no final, dizendo tudo isso, o indivíduo tem que voltar para o Karma Yoga, voltar para a meditação profunda, o Samadhi, e ele sugeria, aquela voz sugeria através do Pranayama. Então, muito provavelmente, isso já era parte do trabalho dele em vidas anteriores, que, de qualquer modo, aflorou, se manifestou inesperadamente neste nascimento, tá? E ele ficou confuso e me perguntou se isso foi obtido por causa do guru interior dele ou por causa do esforço pessoal dele, né? Aí eu expliquei para ele que isso ocorre simplesmente devido a todo aquele esforço, né, de cada um de nós, que atravessa diversos nascimentos. Então, os esforços que nós, de elevação espiritual, as sadhanas espirituais, né, sejam elas focadas no samadhi e nessas experiências místicas, ou seja, ela mais focada no conhecimento como revelado pelos Upanishads, tudo isso são tendências, são vasanas espirituais que elas vêm à superfície de vez em quando. Eu queria voltar, então, para fazer aquela conexão entre essa visão, essa percepção, essa epifania maravilhosa, né? Que, segundo ele, transformou um pouco o modo qual ele experimenta si e o mundo, né? Mas, naturalmente, não é que propiciou a ele realmente a assimilação do autoconhecimento, né? E por que ocorre isso? Da onde ele vem tudo isso, entendeu? Mas o fato que eu queria salientar é que as pessoas que, em geral, têm essas epifanias, elas são temporárias, elas ocorrem, a gente pode dizer, não de modo autodesenvolvido, gradualmente, autocontido no indivíduo que desenvolve a visão de Deus, não de uma forma esotérica, mas a compreensão através do óleo da devoção, a óleo do conhecimento espiritual. Então, essa pessoa, ela retém essa perspectiva de visão, de compreensão, de atitude, né? Que não é uma epifania extraordinária, mas ela permanece, né? Tá? Então, as pessoas que têm essas experiências extremas, né? Quase que sempre, naturalmente, todas essas epifanias são referidas como no passado, né? Aconteceram no passado, do mesmo modo que ele se referiu a elas como no passado, tá? E por que elas ocorrem, né? Ela é uma situação na qual, né, aqui dizia, Krishna diz assim, eu vou propiciar essa pessoa, essa percepção de unidade, né, no caso desse rapaz, de unidade, de integração, essa visão, e vou tornar essa pessoa uma pessoa religiosa e espiritual, e eu vou dizer para ela que ela deve meditar, porque o samadhi é um modo de obter esta libertação, ou esta felicidade eterna, tá? Então, o que eu quero enfatizar nisso é que o grande barato, né, o grande objetivo é o desenvolvimento gradual dessas qualificações que nos permitam reter não somente a visão de Saguna, Deus, como essa inteligência, o aspecto divino, né, por trás desta manifestação profana, né, não somente esta visão, mas a gente possa crescer em nossas qualificações para obter e reter o conhecimento a respeito da natureza nirguna de Brahman, que é uma visvarupa, que é um dasha, não uma visão, mas é uma visão a partir da compreensão de Aham Brahmasmi. Eu sou a consciência e eu vejo todo mundo como Mithya. Eu sou Satya, o mundo é Mithya. Deus é Satya, o mundo é Mithya. Essa é uma visão que ela é focada, né? Ela é da perspectiva de eu sou Brahman. A outra é eu sou Jiva, mas eu vejo Saguna Brahman
manifesto em sua natureza cósmica, como todos os Namarupas do universo. Então, ambas essas visões, ambos esses desenvolvimentos, eles precisam ser obtidos através de um processo gradual de amadurecimento, de desenvolvimento, crescimento espiritual, tá? Porque senão é como Arjuna, ele recebe, não, me dá, ele dá, e Arjuna não somente não tem um impacto positivo que permita ele realmente crescer e reter crescimento, mas às vezes pode ser até chocante, tá? Agora, a questão aqui em conexão com o nosso texto, para onde a gente vai agora, é que por que acontece para algumas pessoas e não para todas, né? E da onde eles vêm e por que as pessoas não conseguem reproduzir essas experiências, tá? Então, agora a gente volta para o texto e depois aí eu posso fazer referência a essa troca que eu tive. Okidoki? No verso 5, o Senhor disse: ó Arjuna, veja minhas formas divinas de vários tipos, várias cores e formas, em centenas, em milhares, em trilhares, etc, etc. Ó Arjuna, veja essas deidades, Adyatyas, Vasus, Rudras, etc, etc. Veja muitas maravilhas que nunca foram vistas por você antes. Então, ele apresentou as suas formas de vida, como as diversas cores do arco-íris, digamos assim, né? E como diversas divindades, deidades, né? E Swami, batendo naquela tecla que nós vimos ontem, ele disse que essa visão de Deus, essa divindade, é sempre disponível a todos nós, né? 24/7, mas ainda assim, se a mente não estiver preparada, a gente não consegue apreciar realmente, né? E viver daquela perspectiva de visão, daquela perspectiva de compreensão, né? Então, essa visão divina, ela ocorre, né? Aí aquele rapaz dizia intuitivamente, sim ou não, não sei. Essa visão divina, que é dita ser a visão do conhecimento, ou visão do terceiro olho, porque não é um conhecimento comum intelectual, porque não é um conhecimento objetivo, em dualidade, é um conhecimento direto da natureza intrínseca da própria mente, né? Então, essa visão divina, o terceiro olho, requer purificação. E a purificação é um processo lento e gradual. E envolve uma longa vida religiosa, em observação do Dharma, e com valores elevados. Se não houver devoção e valores, né, essa mente não irá desenvolver a visão de Deus, essa compreensão de Deus não estará disponível numa mente que não está purificada. Aí Swami diz que Arjuna deu muita sorte, porque embora seja um processo lento, gradual e demorado, ele estava com Krishna ao seu lado, o guru dos gurus, né? E ele pôde pedir a Krishna, Krishna, dá um jeitinho aí, dá uma acelerada nessa minha purificação, eu quero compreender isso, eu quero essa visão cósmica de você, eu quero essa visão mais profunda possível, né? Já que eu não tenho tempo a perder, eu estou no meio do campo de batalha, eu tenho que tomar decisões importantes, eu tenho que remover esta confusão da minha mente, me dê uma visão espiritual mais profunda, dá um jeitinho, mesmo que eu não esteja devidamente qualificado. Purifique a minha mente temporariamente, ele pediu para Krishna, né? O problema é que quando uma purificação artificial, temporária, milagrosa é concedida, a gente obtém aquele estado mental naquele momento, mas é temporário. Então, aquilo que se obtém naquele momento não é retido. É como se uma pessoa estivesse usando um apoio externo artificial que permite a ela estar viva, né? Como está ligado a uma máquina de diálise, entre outras, né? Mas é uma situação artificial, né? Então, aqui nós vimos, mas será apenas temporário. E aqui encontramos Arjuna, lá embaixo eu botei aqui, né, são algumas pequenas edições, mas será apenas temporário, e aqui nesta passagem encontramos Arjuna recebendo este benefício artificial ou temporário, né, porque ele pediu realmente ao Lord Krishna, né?
Então, esta purificação auxiliar temporária, artificial, foi concedida por Bhagwan. Mas por que esta preparação, essa purificação, ela não é real, ela é artificial? É como você comer um tomate que foi amadurecido artificialmente numa câmara de gás. Ele não tem aquele impacto, aquele sabor, os nutrientes de uma fruta, como um tomate, né, em sua condição madura normal. Então, já que é uma purificação artificial concedida por Bhagwan, a assimilação, o impacto positivo não é realmente obtido, né? Aí ele diz, é por isso que nós vamos descobrir ainda neste capítulo 11 que Arjuna, ele curtiu no início, né, essa visão de Deus, mas o próprio Arjuna disse, não faz sentido, eu não consigo tolerar esse impacto. Eu estou vendo você, né, através de todos os Namarupas, todos os pares opostos, né, isso realmente chocante, e eu não estou vendo a beleza em tudo isso, porque minha mente não está refinada para isso, né? Então, no final desse capítulo, até mesmo Arjuna dirá, ok, mas eu não quero mais saber dessa visão maravilhosa de você, porque eu não estou realmente obtendo nenhum néctar, né, disso, né, nenhum impacto positivo. Assim, portanto, quando for uma situação artificial, primeiro, ela vai ser temporária. Então, o que é uma situação artificial? É algo que nos é concedido, a gente pode dizer, pela graça do Senhor ou pelo nosso sistema de vasanas, né? A nossa carga de vasanas. Eu fiz tantas sadhanas espirituais para obter essas visões ou epifanias, como daquele rapaz que me escreveu, né? Aí ela ocorre. Aí, quando ela ocorre, antes de tudo, ela ocorre temporariamente. E será que isso é uma preparação artificial? Sim, é artificial, por quê? Porque ela não é algo sustentável, né? Você viu que o rapaz, ele teve aquilo, ele se referiu àquilo como no passado, ele disse que mudou a vida dele, mas ainda assim ele foi aconselhado de fazer sadhana, né, para obter a felicidade real, né? Então, aquilo que é obtido assim, como artificialmente ou como uma visão, né? Eu costumava referir a isso como alguns momentos de uma mente extremamente satívica, no qual essas coisas se refletem, né? Mas só reflete realmente aquilo que existe no plural da mente, na mente causal mesmo, né? Então, se você fez muitas sadhanas naquele sentido, isso vai aparecer. Como eu citei para você já algumas vezes, né? Eu fui uma vez, né, segundo o material que me foi apresentado, eu fui torturado num deserto, em algum lugar deste planeta, possivelmente, até a morte. E aquela experiência, ela refletiu na minha mente de modo muito chocante e traumatizante, tá? Foi uma visão, foi alguma coisa que estava retida, né? E que veio à tona temporariamente. Então, qualquer coisa obtida através da graça do Senhor é uma obtenção temporária, e ela não pode ser retida, e a assimilação e o impacto positivo não é tão grande. Aí ele diz uma coisa muito simples que fecha muito bem esta discussão com uma compreensão. Somente quando nós nos esforçamos duro, passamos nós mesmos, sem contar com a ajuda de ninguém que vai nos salvar, quando nós trabalhamos duros e purificamos a mente, somente então esta visão, como qualquer outro conhecimento, qualquer outra percepção, né, espiritual, é permanente, e seremos capazes de aceitar e assimilar também essa Vishvarupa Darshana. Então, que história é essa que essa visão é permanente? No caso do Vishvarupa Darshana, que é a visão de Deus, de Saguna, Deus como o cosmos, né? A visão cósmica do Senhor, não é que você vai viver o dia inteiro, a vida inteira, porque agora é permanente vendo Deus em tudo. Não, você vai ver uma coisa de cada vez, mas você vai enxergar que existe o elemento Deus por trás de cada coisa. Você entende, Mariné? Então, permanece, né? Permanece retida esta visão, não que você vai ter essa epifania que vai permanecer com você, você enlouqueceria. Você simplesmente permanece com aquela compreensão
através do olho do conhecimento, vendo que Deus está por trás de tudo, né? Por causa desse pedido de Arjuna, Krishna tinha uma quedinha por Arjuna, e ele aceita e diz: eu vou te ajudar, eu vou te dar esta visão da minha natureza cósmica, muito embora vocês não estejam devidamente preparados. Eu vou... Aí ele falou, não se trata de usar um equipamento, um óculos 3D, né? Alguma coisa que te dê uma percepção extrasensorial, mas é algo mais do mundo místico, esotérico, né? Espiritual, que é chamado a visão de Divya Kakshu, visão divina. Como é que Krishna concedeu essa visão divina a Arjuna, né? Ele abençoou dizendo que agora você vai me ver. Eu só posso ver agora todas as variedades dos meus namarupas, cores, milhares, centenas, trilhões de cores e formas. Todas essas formas são mantidas pela minha natureza divina, né? Divyani, Divya. Isso tudo pertence a mim. Ok. Diferentes formas e cores, e aqui também devemos entender com atenção e cuidadosamente. Quando o Krishna diz você vai ter essa visão de todos os namarupas, né, que são as manifestações do meu ser, com as variedades de cores e formas, o que a gente deve compreender? Como devemos compreender isso corretamente? Não é que um Deus específico, Vishvarupa, tenha aparecido, né, compreendendo todas as cores, todos os namarupas, né, todos os atributos, né? Não é isso, né? É que você vai viver de momento a momento, vendo cada uma forma, cada uma namarupa, cada uma experiência, cada coisinha, você vê Deus por trás de tudo isso. Você vê o sol como uma manifestação de Deus, a lua como uma manifestação de Deus, e assim por diante. Do mesmo modo, quando eu vejo variedade de cores. Aí o Swami entra na parte mais purânica, ele fala sobre um texto, uma passagem do Ayurveda, né? No qual o Rudra, na forma do sol, avermelhado, rosa, castanhado e amarelo, em diferentes estágios de ascensão do horizonte. Né? Rudra, na forma do sol, é muito auspicioso, sendo o dissipador da escuridão. O sol é aquilo que dissipa a escuridão, manifestado nos raios brilhantes que envolvem a nossa Terra, em todas as direções. Variando em dezenas e milhares, nós mitigamos a ferocidade penetrante destes com nossas prostrações. Então, uma nota de reconhecimento a este elemento Sol, né, que nos dá a vida, né, que nos revela as nossas experiências. Vocês nunca pensaram nisso, né? A gente não pensa nessas coisas, mas depois que uma civilização é muito desenvolvida, ela pode descobrir fontes de energia para criar luz artificial e, ainda assim, ela pode interagir com os campos de interação, campos dos objetos. Mas, no início, sem tecnologia, se não fosse o Sol a iluminar os nossos meios ambientes, a gente não entrava nesse processo de interação com os objetos para desenvolver o intelecto e crescer em compreensão e conhecimento, né? Então, o Sol é realmente uma expressão e um símbolo maravilhoso de Ishvara. E por que as cores diferentes? Porque ele aparece com uma variedade de cores. Avermelhado, rosado, acastanhado, amarelo dourado, dependendo do horário do dia, né? Essas não são cores do Senhor, mas são as cores do sol, durante o dia, né? O Swami diz por isso que os meninos pastores que acordavam cedo, de manhã cedo, eles eram mencionados em alguns textos, dizendo que acordavam cedo, levantavam às 7 ou às 8, e aí eles vinham nascer do sol, eles viam todas as modificações do sol, né?
Então, este ser de pescoço azul, devido a beber veneno, isso eu não sei qual é o simbolismo por trás de beber veneno, mas vocês podem, quem estiver interessado, pesquisar, ou se vocês souberem, se manifestem. De pele vermelha, que atravessa o céu na forma do sol, ele vê com seus olhos os meninos vaqueiros, né, que são os meninos que se levantam cedo para, né, para cuidar dos animais, né? Pastores, né? Bem como as crianças carregando água. Tudo isso é visto por eles, por essas pessoas simples, né? Que acordam de manhã cedo e veem a natureza, veem o esplendor deste sol. Que este sol os faça felizes. Então, essa visão está disponível para esses meninos vaqueiros, né? Pessoas simples, muitas pessoas simples por aí também, em contato com a natureza. Eu, quando era muito jovem, quando a primeira coisa que eu fiz foi deixar o Rio de Janeiro e ir para o sul da Bahia, morar em Arraial da Ajuda, era tudo muito primitivo lá, né? Então, não existia luz elétrica na rua, só existia luz elétrica dentro de casa. Então, a gente conhecia o céu, as estrelas, e a gente conhecia os estágios da Lua sempre, tá? Porque você não tem o que olhar para baixo, você olha para cima, né? Então, era uma experiência bacana. E depois, morando na cidade, eu fui ver, eu não sabia mais o que era uma estrela, não sabia mais o que era um céu, né? Poluição, entre outras coisas. Não sabia mais o que era Lua. Então, todas essas cores, todos esses simbolismos do Senhor é parte da descrição da visão cósmica de Shiva. Ele fala sobre cores verdes, né, que se referem ao reino vegetal, às folhas das árvores, né? As folhas secas de cores mais castanhas. Não tem nada mais lindo do que o outono lá no hemisfério norte, quando todos aqueles pinheiros ficam, né, de folhas castanhas, tonalidades diferentes, amarelo, vermelho, castanha, coisa linda. Tudo isso são as cores do Senhor Shiva. Aí ele fala, o Senhor de cabelos verdes. Você conhece alguém de cabelos verdes? Não. Mas ainda assim ele se refere a quê? Ele não se refere ao cabelo das pessoas, mas ele se refere às árvores, às folhas, né? A natureza verde, né? Que é conhecida como verde, né? Um movimento verde, um planeta. Então, tudo isso são descrições da glória do Senhor. Portanto, cores são variadas. Quando olho para todos vocês com roupas de cores diferentes, o que estou vendo? Várias cores e formas. O Swami está se referindo à sua audiência. Onde quer que você veja as cores, é o Lorde, é a glória do Senhor, é a Vishvarupa. E quantas cabeças tem esse Vishvarupa? Né? Tem uma infinidade de cabeças. O céu universal tem milhares, tem inúmeras cabeças, mas não pense que seja uma entidade com diversas cabeças. Não, são as cabeças de todos, pertencem ao Senhor. Se nesse planeta nós temos mais de 8 bilhões de cabeças, são as cabeças do Senhor. A maioria delas, né, são cabeças ocas, porque rejeitaram Deus e os Vedas. Daí ele fala sobre a variedade dos devatas, das deidades, divindades também, que são representações da glória do Senhor. Fala sobre as forças, né? As forças naturais também são manifestações da glória do Senhor. Então, essa é a parte mais purânica de todas. Tá? Aí ele fala aqui sobre o Agni, o fogo, né?
a terra, o ar, a atmosfera, o sol, o céu, a lua, as estrelas, né? Tudo isso que habita neste mundo... Acende para mim isso aqui, se eu estou suando já. Tudo isso que habita neste mundo repousa no Senhor, na glória do Senhor. Então, aqui já fala sobre 8 princípios naturais, que é o fogo, a terra, o elemento, o espaço, a atmosfera. Eu não compreendi bem porque ele fala que é o loco intermediário, fica a vocês, se tiverem interesse, compreender esse simbolismo. Então, esses dois Adityans, eles nada mais são do que o Deus Sol, que se obtém nos 12 meses do ano. Né? Então, quem são esses Adityans? Adityans é um outro nome do Deus Surya, que é o Sol. Né? Ele se apresenta a cada mês com características distintas, né? São os 12 meses do ano. Portanto, este Deus Sol que se obtém em 12 meses, porque descrevemos o Sol em 12 meses, em cada mês o Deus Sol tem uma característica diferente, um poder diferente. O Sol de maio no sul da Índia e o Sol de janeiro é muito diferente. Em maio ele queima que nem fogo. Em janeiro ele é fresco, né? Como uma brisa. Eles representam, de novo, o Sol desmembrado em 12 outras divindades. Né? Isso também é a mesma glória do Senhor. É a mesma visão cósmica do Senhor. Que você consiga ver isso e aquilo, que veja os Vasus e que você possa ver os Rudras, os 11 Rudras, né? No Bradaranya Upanishad. Então, neste Upanishad, diz quem são os Rudras, as 10 funções, os 10 funções vitais, os pranas do corpo humano, sendo a mente a 11ª, fazem chorar quando partem deste corpo, por isso chamam-se Rudras, porque fazem chorar, isso é uma curiosidade, né? Por que chamam de Rudras essas 10 funções vitais do corpo humano? Quem é que sabe quais são as 10 funções vitais? Os pranas são conhecidos como 5 funções fisiológicas autônomas, né, que regem o corpo. Aí depois a gente vai ter o quê? Eu não sei exatamente, eu não tive tempo de pesquisar o porquê de 10 funções ao invés de 5 pranas. Se alguém quiser verificar isso, depois compartilhar comigo, eu agradeço. Sim, mas aqui não podemos dizer que é a memória, isso e aquilo, porque ele está dizendo aqui que as 10 funções e a mente, sendo a mente aqui se refere ao Atma, sendo a 11ª, tá? Então deve ser, talvez seja assim... Será que não é também aqueles órgãos de ação, que é a fala, enfim, agora eu não lembro, mas junto com os órgãos do sentido? Sim, aqueles são os instrumentos, né? Físicos, tem os instrumentos sutis, né? Os órgãos sutis, mas eu acho que isso aqui talvez seja mais em referência às funções do corpo sutil, tá? Então tem os pranas, e de repente são os outros aspectos da mente, porque ele coloca o Atma, que é o Self, a consciência, como a 11ª. Eu vou dar uma pesquisada para ver se eu descubro
Façam essa pesquisa, coloca ali a pesquisa dos Rudras, quem são os Rudras e quais são as 10 funções vitais. Quem descobrir, compartilhe comigo, por favor, tá? Então, sobre as 10 funções vitais, né, e a mente. O prana é a primeira, respiração, vitalidade, energia. Segunda é a pana, exalação, eliminação, circulação da energia vital por todo o corpo. Quarta é a udana, que é a energia ascendente da fala e da expressão, relação de energia. A sexta, naga, eliminação de gases. A sétima, olhos. A oitava, voluntários. A nona, devadatta, que é ritmos biológicos do sono e descanso. E a 10ª é a dhanayana, que é a força de resistência e equilíbrio energético. E a 11ª, a mente, o Atma. Então tá, então nada mais é do que os 5 pranas desdobrado em 10 funções, em vez de simplesmente as 5 funções. Obrigado, Beta. Tudo isso pertence a Ishvara, essa é a visão cósmica do Criador, que você consiga obter este olho da sabedoria espiritual, né? E apreciar esses aspectos, adityas, né? Que você possa apreciar os Vasus, os Rudras, né? Os filhos gemos do Sol, etc, etc. Que você consiga me ver não só na forma física, material, mas através de todo esse simbolismo védico hindu, saiba que tudo isso nada mais é do que a minha visão cósmica, a nível, né, a nível esotérico, sutil, simbólico, tudo, tudo, tudo. Objetos conceptuais. Então, o sol é uma maravilha, a chuva é uma maravilha, ninguém consegue reproduzir essa criação, né? A galera aí da inteligência artificial, a elite globalista, está querendo substituir Deus pela AI, mas quem é que consegue produzir chuva, né? O Swami aqui, ele, de vez em quando, ele fala sobre isso, que muito tempo atrás disseram para ele, não, tem um modo agora, a ciência descobriu como fazer chover. Ele falou, opa, que ótimo, a gente vive na seca aqui, com falta de chuva, né? Aí, quando ele foi se interessar para compreender como é que eles poderiam produzir chuva, não, é colocando cristais de iodeto de prata, né? Silver iodide, você coloca. Aí ele falou, que ótimo, então por que não começaram? Não, porque primeiro você tem que ter as nuvens, né? E a galera não sabe como produzir nuvens. Agora eles estão tentando produzir nuvens, mas para outros objetivos. Chuva é uma maravilha, o sol é uma maravilha, qualquer coisa que você pegar é uma maravilha, é a glória do Senhor. Veja isso, abandone temporariamente a sua mente ocupada com o dia a dia dos negócios, dos medos, dos desejos. Pelo menos temporariamente, obtenha esta visão de Deus em tudo, como tudo. Depois da chegada desta visão, não há tempo para nada. Então, onde quer que você vá, deixe-o de lado, apenas observe o universo. Depois da chegada da morte, eu penso, né, do fim, tudo é temporário. Deixe o seu celular em algum lugar e aprecie Deus em tudo que é manifesto ao seu redor, né? Depois da sua chegada, não, depois da chegada do celular, as pessoas não têm mais tempo. Isso o Swami falava disso 20 anos atrás. O celular já estava, né, impactando a sociedade naquela época, imagina nos dias de hoje, hein? Isso aí, 25 anos atrás, ele já citando o problema dos celulares. Depois da chegada do celular, não existe mais tempo para nada.
Observe o universo, deixe este celular de lado temporariamente. Ó Arjuna, veja aqui agora em meu corpo todo o universo com o móvel e o imóvel colocados juntos e também tudo mais que você deseja ver no mundo sutil também. Tudo somente sou eu. O céu, o espaço. Veja o universo inteiro como o meu corpo. Aí o Swami nos apresenta uma passagem do Stotram que diz: eu me prostro diante do Senhor Vishnu, que existe em todos os 3 mundos, que tem a terra como os pés, o céu como o umbigo. Isso nós vimos isso na última aula. Esse simbolismo eu não compreendo, nunca me interessei. Se alguém tiver interessado, vocês fiquem à vontade. Só isso é simbolizado nos Puranas. Tudo isso são textos purânicos, tá? São simbolismos. O Gita é um Purana, mas é um Purana muito especial. É o único Purana daquilo que eu sei que apresenta a investigação a respeito da real natureza da Nirguna, de Saguna Krishna, entendeu? Apresenta Krishna com a real natureza e apresenta, né, o autoconhecimento. O Jnana Yoga é apresentado no Gita, por isso o Bhagavad Gita é uma síntese dos Vedas, porque tem Karma, Dharma, Upasana e Moksha, né? Shraddha, Manana e Nididhyasana. Então, entre os Puranas, né, nós vimos uma passagem nas aulas anteriores, entre os Puranas eu sou o Bhagavad Gita, porque é o Purana realmente com um ensinamento que liberta, né? Então, aqui tem uma passagem que ele fala que a mãe adotiva de Krishna pediu para Krishna abrir a boca. Quando Krishna abriu a boca, ela teve uma epifania e viu o inteiro cosmos na boca dele. E ela não conseguiu segurar a onda, né? Ela ficou chocada, porque ela precisa de muita preparação, né? Também aí tem muito simbolismo, né? Não é que você vai ficar chocado com o autoconhecimento, né? É como o rapaz que teve a epifania, que simplesmente colocou ele em êxtase. Quem é que não gosta de uma epifania como aquela? Todo mundo gosta. O problema é que depois ela passa e as pessoas ficam com gostinho de quero mais e ficam tristes. Eu encontrei diversas pessoas, algumas pessoas, na verdade, que relataram esse problema de epifanias maravilhosas que vêm e vão e depois a pessoa fica naquele estado conhecido e fica ainda mais triste. Então a mãe de Krishna diz, abre a boca. Quando ele abriu, ela viu o inteiro cosmos, né? E ela não estando preparada, ela ficou chocada. Ela tinha Krishna como se fosse seu próprio filho. Ela viu todos os 14 lokas no momento que ele abriu a boca. E ela disse, cale a boca, fecha essa boca, né? Na pequena boca, todos os lokas estão contidos. O simbolismo diz que Krishna representa o inteiro universo, o vasto céu que é azul. Krishna é azul, azul escuro como a nuvem de chuva, você quer dizer como azul. Então, o azul não significa que uma entidade seja azul, mas é uma das representações de Deus pela cor azul, que é a cor do céu, visto pelo menos do nosso planeta. Tá? Todas as cores do arco-íris, né, são esse Visvarupa do Senhor. Aí o Swami fecha esse artigo dizendo que na semana passada um aluno meu me deu um recorte de um artigo que eu guardei, mas eu acabei lendo ontem. É a descrição do universo. Eu vou ler somente o primeiro parágrafo, disse o Swami.
é realmente, incrivelmente estupidificante, é uma palavra difícil aqui, né? Então, quando visualizamos o universo, o cosmos, é uma maravilha incrível que choca a mente, né? Entusiasmado, este cientista, que não é uma pessoa religiosa, né? Ele escreveu: pense no universo como uma nuvem de poeira, com cerca de 1 metro de diâmetro, o universo inteiro que nós conhecemos, 1 metro de diâmetro, uma nuvem de poeira. Ele diz para visualizar essa nuvem de poeira como 1 metro de diâmetro, cerca de 1 metro de diâmetro, cada grãozinho minúsculo em 1 metro quadrado de grãos, cada grão de poeira é uma galáxia, né? Então, o universo inteiro, né, como uma nuvem de poeira, cada poeirinha minúscula que existe ali dentro é uma galáxia. Você sabe o que é uma galáxia? É um aglomerado de estrelas. Essas estrelas, elas estão milhões de anos-luz de distâncias uma da outra. Milhões de anos-luz de distância dentro de um grãozinho de poeira minúsculo. Existe espaço, existem estrelas distantes de milhões de anos de luz. Você sabe o que é um ano-luz de distância? É a distância percorrida pela luz, pela velocidade da luz, em 1 segundo. São 300 mil quilômetros percorridos em cada segundo, é a velocidade da luz. Então, 300 mil quilômetros por segundo, né, é a velocidade, e essas estrelas, elas são distantes, né, de uma às outras, milhões de anos-luzes, e aqui nós estamos falando simplesmente, né, de 300 mil quilômetros por segundo. Então, em um ano, você calcula a distância entre aquelas estrelas, né? Isso é simplesmente uma poeirinha na galáxia. Existem bilhões de galáxias. Imagine que todas elas são poeirinhas minúsculas. Nós vivemos perto de uma estrela, o nosso Sol, que é muito sem vergonha. É um solzinho comum, ordinário, pequeno. Entre milhões de outras galáxias, existe a nossa galáxia chamada Via Láctea, e nesta Via Láctea existem milhões de estrelas, mais ou menos do mesmo nível do Sol, que é uma estrela muito comum. Nós vivemos dependentes desta estrela Sol para a nossa existência temporária neste universo misterioso. Em algum lugar insignificante, uma nuvem de poeira, todas as noites nos é mostrado que o universo teve um começo, mas a maioria de nós temos uma mente simples. Em algum lugar insignificante, na poeira, na nuvem de poeira, todas as noites nos é mostrado que o universo misterioso tem um começo. O que ele está querendo dizer? Ele é tão vasto, mas ele não é ilimitado. Ele tem um começo e um fim, tanto do ponto de vista temporal como espacial. Tá? Ele é criado e ele é destruído. Ele tem um início e tem um fim. Ninguém sabe, né, o quanto vasto é este universo. Então, ele diz, a maioria de nós temos uma mente simples. Se nós sentimos tristeza ou medo, tá? Regret é sentir tristeza ou medo. Quando? Quando a gente vê a escuridão, quando a gente vê as trevas do céu, né? Quando a gente começa a imaginar a vastidão desse espaço, né, nós sentimos tristeza ou medo, mas podemos sim usar ou aproveitar as trevas, a escuridão, para contemplar, né, a glória do Senhor e perceber que ainda assim a escuridão pode trazer muito conhecimento contemplativo. Se você está disposto a aprender na vastidão das trevas, né, mesmo que existam algumas estrelas, entre as estrelas existe a vastidão de espaço escuro. Então, qual deve ser o tamanho do universo que acomoda todas as galáxias, etc. Então, essas são contemplações que realmente, né, chocam a mente humana, a mente que está, né, quase sempre focada no dia a dia, no corre-corre do samsara, né, no haver, obter e manter e evitar, né? Então, quando a gente para contemplar tudo isso,
O universo com vasto vazio e galáxias está acomodado no espaço. Então, qual deve ser o tamanho desse espaço, desse vasto, dessas trevas do espaço, né? E esse espaço nada mais é do tamanho do Senhor Saguna Ishwara, manifesto como Lorde. Aí o Swami diz, medite sobre isso, né? E você obterá essa perspectiva de visão, esse darshana a respeito da natureza do Senhor, manifesto como o vasto espaço, né? As trevas do espaço no qual estrelas produzem luzes, né? E nos permitem algumas plataformas nas quais nós podemos interagir com os meios ambientes, né? Isso para quem acredita que deva existir outras vidas em outras partes do universo. Né? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Om. Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência Ishwara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.